Como é que o cinema, a partir dos elementos da sua linguagem, pode colocar questões sobre a cidade em perspectiva? A gente vai tentar, nesse vídeo, discutir, a partir de determinadas obras produzidas aqui na capital cearense, como que essa relação acontece, né? E tudo isso tomando como gancho o aniversário de 300 anos de Fortaleza, que é celebrado nesse ano de 2026. Quando eu estava pensando na elaboração desse vídeo, vários filmes me vieram à mente no contexto da cidade de Fortaleza, né? Nossa cidade ela tem uma representatividade muito forte no cenário nacional de audiovisual e existe uma infinidade de filmes que ajudam tanto a contar a história da cidade quanto são utilizados como essa espécie de tapeçaria viva, né, das histórias que são ambientadas no tecido, vamos dizer assim, narrativo que uma cidade como essa pode dar a ver. Um filme que representa muito bem e coloca essas questões da ambiência da nossa cidade de uma forma muito precisa é o curta-metragem Visita ao Filho, do cineasta cearense Fred Benevides. Eu gosto muito desse filme e para mim é um dos mais marcantes feitos aí da década de 2010 até agora, né? Porque ele é um curta-metragem, e é importante a gente destacar que sim, o curta-metragem é uma forma cinema muito importante, né? A gente tende a ter a ideia de que filme é apenas longa-metragem convencional que tem entre 80 minutos para cima, mas não. O curta-metragem ele é uma forma muito importante, né? E fundamental para a forma como o cinema se estabelece no mundo. E esse filme de 20 e poucos minutos, 24 minutos mais ou menos, coloca a nossa cidade de uma forma muito precisa, porque ele vai partir de um conto do Moreira Campos, que é o Visitar o Filho, para adaptar essa história, né? Então na história a gente acompanha o Manuel, que é um senhor que ele está meio desmemoriado, assim, ele não sabe direito aonde esse filho que ele quer visitar foi parar, ou aonde esse filho mora, e a gente vai acompanhando ele ao longo do filme, visitando diversas casas e passando por diversos locais, né, diversas ambientes da cidade de Fortaleza, nessa busca, né. O filme foi lançado em 2014 e ele tem uma questão de perspectiva e até mesmo contextual que é importante a gente fazer e que eu acho que é muito relevante para a gente poder explicar porque esse filme ele se conecta tão bem à cidade, porque a experiência cinematográfica do Fred Benevides está muito ligada à experiência do coletivo Alumbramento. O Alumbramento foi um coletivo de realizadores, formado ali em meados de 2006, que esteve atividade até mais ou menos em 2016, 2018, aqui mesmo na cidade de Fortaleza. A Bel entrou de novo no quadro, geralmente quando não é ela, é a Yela que entra, mas tudo bem, né? O Fred foi um colaborador assim, muito importante dentro da experiência do Alumbramento, né? Atuou em diversos filmes, né? Fez montagem, fez direção, realização. Ele é uma figura importante, né, dentro daquilo que Alumbramento representou para a história do cinema cearense. E nesse caso do Visita ao Filho, ele pega diversos elementos, né, e coloca em jogo várias referências daquilo que o cinema do coletivo Alumbramento aspirava, né, e colocava como uma espécie de cartas de intenções para esse fazer cinematográfico que era realizado sobretudo na cidade de Fortaleza. E um desses elementos é justamente a cidade, né? A cidade incorporada ao tecido do filme, não apenas como uma espécie de tablado inanimado, né? Que não interage com os atores e que não tem um papel para além dessa espécie de suporte, né? Desse elemento cênico onde as narrativas vão sendo construídas. Não, aqui a cidade ela é um elemento vivo, né? Ela se torna quase que um personagem dentro da estrutura narrativa. E é isso que torna esse filme tão importante. Portanto, o Fred aqui ele trabalha muito numa ideia de incorporação de elementos que são da ordem do improviso, né? Ele trabalha com uma malha ali de atores profissionais e atores não profissionais, né? Ele vai incorporando aquilo que a cidade, no seu tecido vivo, né, na sua estrutura móvel, variante e variável, vai colocando em cena. Um outro filme que também trabalha com esses elementos, ainda que dentro de uma espécie de hibridismo um pouco mais formulaico, é O Corpo Delito, do Pedro Rocha. Nesse filme, particularmente, o Pedro Rocha ele vai
trabalhar com essa espécie de uma ficção especulativa, né? Que seria aquele filme narrativo que ele parte de determinadas questões da vivência das pessoas que fazem parte do filme, mas que ao mesmo tempo ele vai incorporando elementos ficcionais ou fictícios para ir construindo uma determinada narrativa. No caso do filme, a gente acompanha a história de um personagem que ele está aguardando um julgamento, né, de um processo prisional, e tudo isso acontece no período ali do final de ano, né, e a gente vai acompanhando a dinâmica desse personagem no meio dessa espécie de tentativa de recomeço dele, né, na cidade de Fortaleza. Aqui, a cidade também, ela não é meramente um elemento cenográfico, né? Os personagens, eles estão dentro da cidade, né? Eles vivenciam a cidade, e a cidade, ela é colocada em cena a partir dessas ambiências que são captadas pela câmera e colocam nessa própria dinâmica dos personagens várias questões que são desafios, né, ou problemáticas da própria dinâmica urbana contemporânea, como, por exemplo, a violência policial ou a violência urbana, né, de modo geral. E quando a gente fala de violência, óbvio, esse é o ponto que eu mais gosto do filme, assim, e que faz eu lembrar desse longa-metragem como um dos mais importantes, inclusive, feitos aqui em Fortaleza, é o fato de o Pedro Rocha ele não instrumentalizar essa violência, né? O que isso significa dizer? Significa falar que ele não vai usar a figura desse personagem que estaria à margem da sociedade para tentar vitimizá-lo ou para tentar banalizar a figura dessa pessoa, né? Ele vai, a partir de determinadas questões da vida real, propor outras questões a partir de um exercício ficcional para tentar dar a ver possibilidades de universos outros, né? Possibilidades de outras rotas de fuga que não aquela que está pautada apenas pela violência, né? Existe uma espécie de lirismo, né, e uma ludicidade que eu acho que é muito natural do filme, assim, e que poucos filmes produzidos na última década aqui no Ceará conseguiram fazer até então. Quando a gente vai pensar agora em um filme que ele usa desses elementos narrativos de uma forma um pouco mais estrutural, vamos dizer assim, eu penso muito no Grace, do Leonardo Moura Mateus. O Leonardo Moura Mateus é um realizador cearense, nascido em Fortaleza, mas que na última década, mais ou menos, ele tem produzido muitas coisas no âmbito de Portugal. Quando ele vai fazer o Grace, no entanto, ele retorna para a cidade, em parte, para dar a ver essa narrativa de uma jovem que está entre tempos, né? De uma jovem que ainda não decidiu direito quais são os rumos, né? Quais são os caminhos que ela tem que tomar para o futuro dela, mas que de alguma forma a cidade é atravessada pela malha de Fortaleza, né? É atravessada pelas significações que Fortaleza tem na vida dela como um todo. Um pouco diferente dos dois filmes anteriores que eu tinha comentado, aqui o Grace ele vai elaborar o discurso não de uma forma também para instrumentalizar determinada visão, né? Ou seja, fazer apenas uma comédia de costumes bobinha. Ele vai problematizar questões que é da própria forma do filme. Por exemplo, eu gosto muito como o Leonardo Moura Mateus aqui, ele vai trabalhar, por exemplo, um conceito de mise-en-scène. A mise-en-scène é esse termo francês, né, que é uma construção cinematográfica que ela vai falar sobre como que os elementos da construção de cena em conjunto podem potencializar o discurso narrativo de uma forma geral, né. Existe uma cena no Grace que eu acho assim muito especial assim, e é uma das melhores cenas que eu vi no cinema nos últimos 5 anos, que é uma sequência em que os personagens eles estão numa quadra, uma quadra dessas de vôlei, de basquete que tem aqui em Fortaleza, e eles começam a dançar. Existem vários filmes feitos aqui na cidade onde existe esse elemento da música ou da dança de uma forma geral, ele sempre entra em questão, às vezes até de forma exagerada, mas aqui o Leonardo Moura Mateus ele não cede a isso, porque ele consegue construir uma dinâmica que é muito orgânica. Por exemplo, eu não gosto de swingueira, não gosto de pagode, eu adoro rock, mas essa sequência em específico é uma sequência onde o
um personagem começa a dançar uma música de swingueira, se eu não me engano. E é uma cena, assim, incrível, porque a dinâmica entre os personagens, né? A dinâmica da construção da fotografia, daquela espacialidade como um todo, ela opera de forma quase unânime, assim. Aquela sequência, ela só poderia acontecer dentro do universo daquele filme, e você tem a impressão de que ela não poderia ser reproduzida em mais nenhum outro filme. Eu fico com vontade de morar dentro daquela sequência toda vida que eu penso nela. Tamanho é o grau de perícia, de perfectibilidade com que o Moura Mateus consegue construir isso. Não, aí, ó, já pegou. Já pegou, facinho, ó. Tu sabe, ó, se liga, Marcela, já sabe, ó. Direita, esquerda, direita, nossa, esquerda. Isso aí, ó. Ó o gingado da massa. Cara, aí, pivete. Aí se liga, né, como é que é? Aquele clima mais ou menos assim que a gente curte. Vai. 1, 2, 3, vai, Ju. Ju. Ei. Óbvio, existe uma infinidade de filmes que poderiam colocar a cidade de Fortaleza como esse grande espaço cinematográfico, né, que coloca os filmes em questões, né, e que traz questões da cidade a partir das narrativas que essas obras apresentam. Esses 3 filmes que eu apresentei ao longo desse vídeo é apenas um exercício dentro de uma paleta infinita de outras obras que podem colocar a cidade como essa espécie de protagonista da nossa história na arte contemporânea. Se esse vídeo fez sentido para você, e se você, assim como eu, também é um apaixonado pela cidade de Fortaleza, envie esse conteúdo para algum amigo ou para alguma amiga, né, ou para alguém que você acredite que vai se interessar e que vai se identificar com essa discussão como um todo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu te convido para ir lá e se inscrever, curtir e compartilhar esse conteúdo para que ele possa chegar a mais pessoas e a gente possa ter a possibilidade de dar continuidade a esse nosso trabalho. Eu vou ficando por aqui, deixo um grande beijo para nossa cidade e até a próxima!